mais esta mesa, a engenheira agrimensora Márcia Virgínia Cerqueira dos Santos. Agradeço a todos e a todas que estão conosco. Márcia, bola é contigo, boa sorte, estamos aqui. Boa noite a todos. Já fui devidamente apresentada, né? Eu sou Márcia, sou a atual presidente da SEAB Bahia, né? Associação da Bahia, e tenho, assim, bastante felicidade em apresentar e ser moderadora dessa mesa, até porque é um tema bastante importante, um tema em que nós já estamos trabalhando, já tem um tempo, que é a questão do engenheiro agrimensor atuante nas administrações públicas, especialmente na administração municipal, né? Temos, com certeza, muitas coisas a debater e a conhecer nessa noite, né? Se vocês observarem a nossa mesa, hoje tem a diferença de termos 3 debatedores, né? Os quais eu vou apresentá-los agora na sequência. O nosso primeiro debatedor é o Iberê de Mesquita Orsi, é engenheiro agrimensor e técnico agrícola, advogado, pós-graduado em gerência de cidades pela FAP São Paulo, secretário municipal da Fazenda do município de Vacaria dos anos de 1989 a 1996, ex-diretor-geral e secretário substituto da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, diretor e secretário nacional substituto da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural do Ministério da Cidadania. O nosso segundo debatedor é o senhor Luiz Carlos da Silveira, também engenheiro agrimensor, especialista em gestão ambiental pela UFSC, professor de geodésia e topografia da Unesp por 35 anos e editor da revista já nossa conhecida, A Mira. O nosso terceiro debatedor é o Carlos Roberto Michelini, graduado também em Engenharia de Agrimensura no ano de 1981, pós-graduado em Consultoria de Agronegócios e Gestão Empresarial, autor dos livros Legitimidade da Propriedade Rural e Legitimidade da Propriedade Urbana. Exerceu os cargos eletivos de conselheiro estadual e representante na Câmara Nacional de Engenharia de Agrimensura pelo CREA Mato Grosso. Homenageado, já foi, com vários títulos, entre eles, citamos aqui o de cidadão mato-grossense, a comenda de moção de louvor e moção de aplauso pelo Estado também de Mato Grosso, e o de cidadão vamos a nossa nessa área de agrimensura, por que não agrimensura legal e diretamente ligada à atuação dos engenheiros agrimensores na administração de municípios, né? Para começar, antes de passar a palavra aos nossos debatedores, mas de uma maneira bem rápida, eu, Márcia Virgínia, e acredito que muitos engenheiros agrimensores temos, assim, algumas, não sei se dúvidas ou algumas pulgas, digamos, atrás das nossas orelhas. Se o engenheiro agrimensor é o agrimensor, o grande gestor do território, né? É a pessoa, digamos, é o profissional mais preparado para mexer com essa questão de gestão de território. Por quê? Pelo menos no meu estado, eu acredito, na maioria dos estados brasileiros e das prefeituras brasileiras, temos tão poucos engenheiros agrimensores atuando nessa área, né? Eu entendo que o engenheiro agrimensor ele pode atuar em várias vertentes da administração, nas finanças, no planejamento, na agricultura, na gestão, né? Por que não administrar um município? E eu vejo que existe uma grande dificuldade
em que os agrimensores se engajem nesse nicho de mercado que é tão nosso, né? Eu acho que alguns se acham, assim, desqualificados, talvez, porque na escola não tenham tido um direcionamento certo para essa área, ou deixaram passar aquela matéria Direito 1, Direito 2, e acharam que a agrimensura legal não era bem o que deveriam fazer, mas, de fato, estamos aí, né, no advento da regularização fundiária urbana, onde o nicho é praticamente, inicialmente, dos agrimensores, e temos muitos colegas ainda com medo, com receio, né, e não se sentindo qualificados para trabalhar. Esse seria, assim, digamos, a cerejinha para começar a nossa discussão, o nosso debate de hoje. Com a palavra, o Iberê Mesquita, que é o nosso primeiro debatedor. Por favor, Iberê. Bom, primeiro eu gostaria de dar boa noite a todos, principalmente ao professor Caixa, que foi contemporâneo da gente, a Micheline, né? A Márcia, que é a nossa mediadora, o Vanildo, que foi meu contemporâneo de faculdade, tive o prazer de me formar com ele em 1981, e o ano que vem nós estaremos completando 40 anos de formados, já estamos todos, já vovô, né? Eu tenho um neto já de 11 anos, então já estamos nessa fase. Mas, iniciando, e eu gosto sempre de entrar direto, e já contestando o que a Márcia disse, eu tenho o prazer de ter passado por todas essas questões. Eu nunca fiquei só na engenharia agrimensura. É evidente que eu comecei a minha vida trabalhando como engenheiro agrimensor, eu tive todas as condições, saí da faculdade trabalhando. Eu me formei no dia 20 de dezembro, no dia 5 de janeiro eu já estava fazendo perícias para o Banco do Brasil. Então, eu tenho um prazer muito grande de ter essa base. Percorri todos os cargos políticos e públicos, justamente fazendo a diferença porque sabia de onde é que vinha. Então, eu quero dizer que o engenheiro agrimensor, ele sai preparado, inclusive, para as discussões não só técnicas, mas as discussões políticas também, que fazem necessário neste campo que nós atuamos. Porque, vejamos, e eu me propus a falar alguma coisa aqui sobre a importância da regularização fundiária, principalmente no município, mas nós temos que fazer um histórico disso. Quando é que começou? Onde é que iniciou? Porque essa questão de legalização, de parcelamento, começa no Brasil com as capitanias hereditárias, né? Nós começamos a ter propriedade lá nas capitanias hereditárias. Foi Dom João III, se não me falha a memória, em 1560, 1570, que ele instituiu as capitanias hereditárias. Quer dizer, então nós começamos lá. Agora, e os agrimensores, aí que vem o engenheiro agrimensor, porque se nós fizermos um paralelo disto com a atualidade, nós vamos ver que, inclusive na agricultura, o Brasil, quando foi descoberto em 1500, Pero Vaz Caminha escreveu uma carta para o João, Portugal, dizendo assim: aqui plantando tudo dá, né? Como se não houvesse a necessidade de irrigar, de cultivar, de fazer. Nós ficamos aí 450 anos, porque na década de 1950 que o Brasil começou a ter, na realidade, uma agricultura pujante, um agrobusiness que passou a fazer parte do negócio mundial. Então, aí começa também a importância e a valorização das áreas. Começa justamente aí uma questão fundamental que
o topógrafo prático, o topógrafo, aquele feito nas frentes de rodovias, ele passa também a ter uma atividade junto ao campo. Mas nós tivemos também a urbanização, as áreas urbanas desmembradas no Brasil só depois de 1920 a 1940, que aí passou a definir-se uma regra fundamental, que é o urbano rural. Né? Não havia uma definição disso, só na década de 20 que começou as definições. E hoje nós temos uma questão muito grande no Brasil, nós temos 5.500 e poucos municípios no Brasil, dos quais nós temos aí quase 80%, veja o seguinte, quase 80% dos nossos municípios brasileiros, eles são rurbanos. Eles confundem-se o rural com o urbano. Vejamos, aí em Santa Catarina nós conhecemos vários municípios que são emancipados, evidentemente, tem a sua administração, tem o seu conselho político, mas se confunde o rural com o urbano. Tanto é verdade que a atividade econômica destes municípios, a grande maioria é rural. Apenas a administração vem se dar no perímetro urbano. Então, neste momento, hoje, nós nos transportando para agora, tem uma questão muito séria no momento em que você separa o rural do urbano. Embora nós tenhamos problema muito grande também no rural. Eu estou falando aqui de Vacaria, mas eu fiz parte dos últimos governos do Estado, e temos no Rio Grande do Sul, nós temos grandes municípios, que eu vou citar alguns aqui, Barra do Ribeiro, aquela região da Barra do Ribeiro ali, se nós formos lá, a grande maioria daqueles proprietários rurais não tem título de propriedade. Por quê? Porque aí voltamos à origem lá das capitanias hereditárias. Elas foram sendo divididas através de famílias, um custo elevado. Não o custo da topografia, veja que é fundamental que se diga isso. Não é o custo geodésico que atrapalhou antigamente, mas o custo geral da burocracia brasileira para fazer com que houvesse a divisão dessas áreas. Nós temos municípios, por exemplo, Mariana Pimentel, que é aqui do lado da Barra do Ribeiro, é um município que quase não tem nenhuma escritura. Então, veja a dificuldade que se teve isso também no meio rural. E por isso que é importante se falar na regularização fundiária, não somente urbana, como rural. Aliás, a rural é muito mais nefasta do que a urbana, porque a urbana, o que acontece? Normalmente, isso é uma prática que em quase todos os municípios acontece, houve uma evasão. Quando a pessoa não tem título, ele, na realidade, é um excluído social. Né? Há uma exclusão social desse cidadão. Agora, no meio rural, e eu estou fazendo esse paralelo para dizer a importância das duas regularizações, não somente a regularização fundiária a nível urbano, como a nível rural, porque o proprietário rural que tem uma posse, que tem uma área onde não está regulamentada, ele não tem acesso às políticas públicas da agricultura, tanto da agricultura familiar como da agricultura empresarial. Então, inclusive aqui no Estado, nós até tentamos fazer um programa, criamos um programa que foi muito difundido, e ele parou no meio do caminho por causa da burocracia, diga-se de passagem.
a burocracia acabou. Nós íamos fazer um teste em 5 municípios, ainda não se terminou, isso faz desde 2013, se não me falha a memória, esse programa, que é um programa de regularização fundiária, pegamos 5 municípios, e 5 municípios tornaram-se como modelo, mas parou ali. Mas há necessidade, nós temos no Rio Grande do Sul, em torno de 200 mil hectares sem regularização fundiária. Isto, 200 mil quilômetros, desculpe, 200 mil, dá 200 mil hectares, sim, dá 96 mil de assentamento e mais 150 de terra devolutas e assentamentos irregulares. Então, veja que é uma área considerável, super grande. O Brasil inteiro Eu estou terminando. É um processo muito grande. Mas, veja o seguinte, se nós não fizermos essa regularização de intervenção pública, você não vai fazer a regularização fundiária. Já se tentou, e nós temos a regularização fundiária através de uma lei, a segunda, a Minha Casa Minha Vida, que foi a última que teve aí, a Lei 11.977, de 2009, que há uma tentativa de regularização. Nós tivemos o Estatuto da Cidade, lá em 2001 também, que é um processo de regularização fundiária, que envolve todos os profissionais da engenharia, agrimensura, inclusive, os engenheiros civis, os arquitetos, os advogados, assistência social. E aqui eu quero abrir um paralelo importantíssimo na regularização fundiária, que se você não fizer um processo de assistência social, se você não envolver assistência social, você não faz regularização fundiária. Por quê? Porque nós todos, e aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma descendência de italiano muito grande, que é justamente um povo desconfiado. Se você não fizer um trabalho, primeiro, de conscientização desta população, seja ela invasora, seja ela poceira, seja ela mansa e pacífica, se você não fizer um trabalho de motivação para que ele se regularize, você vai chegar ao momento em que o técnico o engenheiro agrimensor vai lá para fazer o levantamento, sem isto você não consegue fazer, porque você precisa ter a anuência dos lindeiros, você precisa ter a anuência dos vizinhos, há todo um processo na regularização fundiária, tanto urbana quanto rural, que eu sempre digo, é mais de assistencialismo, de pedagogia, do que o próprio técnico. Porque o técnico sabe que tu vai lá com a aparelhagem hoje moderna que existe e faz o serviço. Agora, para você entrar dentro da propriedade e fazer isto, é um complicador. Os próprios municípios são na realidade, alguns culpados, inclusive, da gestão, porque a gestão municipal, ela tem o objetivo de terminar o seu mandato nos 4 anos e depois se lasque o que vier para frente. Infelizmente, no Brasil é assim. Se pensa na próxima eleição e não na próxima geração. Então, isto dificulta a regularização e, voltando o que a Márcia colocou, voltando justamente à valorização do profissional, aí não há necessidade de ter um trabalho altamente técnico, e sim para satisfazer as vontades daquela população, ou daquele indivíduo, ou daquele eleitor, neste momento. Então, veja a dificuldade que se tem em fazer uma regularização fundiária, e isso nós temos em todos os municípios brasileiros, não é? E começa pelos pequenos, começa com esses urbanos que eu falei, começa ali. Por quê? Você tem lá um cidadão que tem poucas posses, a prefeitura dá um terreno público para ele, né, para acomodá-lo, faz uma casinha lá de madeira para satisfazer e receber o voto dele na próxima eleição, e não se preocupando com a infraestrutura necessária para a habitação, ou seja, água, esgoto, luz,
toda essa infraestrutura que se faz necessário, e justamente a regularização fundiária leva-se a isto, a regularizar toda essa situação, mas como as administrações públicas elas não têm um compromisso para as gerações, elas têm um compromisso para a gestão, aquela gestão somente, então nós temos essa dificuldade na regularização principalmente que diz respeito a invasões de áreas públicas, não somente áreas públicas municipais, mas áreas públicas federais, estaduais, e aqui, esses tempos, nós estávamos fazendo um levantamento no Rio Grande do Sul, que se tinha não sei quantos 1000 hectares de terras devolutas. Não existe isso, não existe mais, isso está tomado por alguém. E veja, na década de 70, década de 80, foi uma época que se regularizou muito isso, através do capião. Só que não se ouvia, e não era obrigatório, até era obrigatório, mas os juízes não ouviam nem o Estado e nem a União. Se o proprietário chegasse no fórum e provasse a sua posse mansa e pacífica, fazia os capiões sem problema. Então, hoje, os próprios levantamentos, as cartoriais da União e do Estado, acham que tem uma monstruosidade de terra devoluta. Até pode ter no Norte e no Nordeste. No Nordeste não, mas no Norte. Aqui no Sul não existe. Existe terras habitadas, terras com posse. Então, há uma dificuldade muito grande no Estado em fazer isto. Há aí um campo imenso para a regularização, um campo imenso para a engenharia agrimensura, justamente, mas aí eu volto a citar a questão de ser não somente assistente social, mas meio psicólogo, né? Porque para você convencer uma área, um aglomerado destes, de que você vai regularizar a habitação dele, e, às vezes, por causa de 5 centímetros, ou 20 centímetros de um lado do outro, você não consegue, porque já estão brigando o vizinho por causa, muitas vezes, de uma divisa. Então, esta é a grande dificuldade na relação e na questão da regularização fundiária, não somente urbana, mas também rural. E eu vejo uma necessidade muito grande, porque, e aí podemos citar as grandes cidades, muito mais ainda, né? As grandes cidades, hoje tu tem um aglomerado de pessoas lá sem infraestrutura nenhuma. Por quê? Porque a grande maioria dos serviços públicos, elas são fundamentadas e são liberadas, e aí vem volta a história da burocracia, elas são liberadas em função do quê? De um valorzinho do IPTU na cidade e de um valorzinho do ITR no campo. Se você não tiver essas duas condições, você não consegue os serviços públicos disponíveis. Aliás, quando consegue, são precários, né? Aí entra um prefeito numa cidade, tem uma invasão de terra lá em algum lugar, ele simplesmente, para conseguir aquela quantidade de votos, ele vai lá e precariamente coloca os serviços à disposição, seja de esgoto, seja de água, seja de luz, coloca à disposição dessa comunidade. E aí aumenta mais a irregularidade ainda, né? Por quê? Porque o próprio Estado, que teria a obrigação de regularizar, faz com que é muito comum nas cidades de porte médio, nas cidades grandes, que o prefeito, ou seus assessores, ou seus secretários, levem essa condição precária de serviços públicos para conseguir, muitas vezes, uma eleição. E lá ficam, né? Aí depois vem um prefeito, às vezes bem intencionado, e diz assim, eu quero regularizar. Mas como? Primeiro, você tem uma legislação a cumprir. Segundo, você tem tecnologia, você tem que colocar à disposição para a segurança, inclusive, do indivíduo, né? E isto não é colocado, é colocado precariamente. E aí eu vejo, com muita tristeza, justamente esta questão que os profissionais não são tão valorizados, por quê?
muitas vezes o profissional não se presta a fazer serviços pela metade e acaba que o prefeito ou o seu secretário fazendo com que contrate, muitas vezes, pessoas sem capacitação nenhuma, entende? Para fazer esses serviços e faz os serviços que, sem ouvir a comunidade, sem uma inclusão da comunidade no processo, né? Porque se você não fizer a inclusão, você não vai conseguir fazer, porque para fazer isso nós temos que desmistificar qualquer relação de desconfiança, porque a pior é a relação de desconfiança do cidadão para com o administrador público, está muito desvalorizado, infelizmente, e a transparência, porque muitas vezes tem por trás disso um interesse, e eu já citei um deles, que é o do voto, né? Mas tem outros interesses também que acabam comprometendo essa questão. Então, eu estou... Mais 2 minutinhos, Iberê, para sua conclusão de pensamento, por favor. Quantos minutos? Mais 2 minutinhos para a gente passar pelos debatedores. Não, eu só queria encerrar, e depois nós posso até debater, porque isto, eu sinto assim, o que falta muito nesta questão da regularização fundiária são uma questão de ética, né? Uma questão moral, inclusive, para com os nossos gestores. Infelizmente, eu estou falando aqui, talvez eu concorri a uma eleição agora, há poucos dias, então, eu possa estar transmitindo isto também aos senhores, que eu evitei até de fazer, mas o que falta hoje é um comprometimento da administração pública para a consolidação das cidades, né? O que nós temos hoje, infelizmente, é uma administração para 4 anos, ou no máximo 6, porque os outros 2 é para eleição. Se o cara está na reeleição, ele já não faz muita coisa. Então, eu não quero misturar isso, mas é uma realidade e que tem que ser enfrentada, principalmente nas cidades de porte médio e grande. Por quê? Nós não vamos conseguir fazer saneamento básico, nós não vamos conseguir melhorar a questão de habitação das nossas cidades se nós não fizermos o mínimo do mínimo, que é regularizando justamente onde o cidadão mora. E eu tenho dito o seguinte, nós só nos tornamos cidadão, nós só nos tornamos pessoas físicas com CPF no momento em que temos endereço fixo. Nós éramos nômades. Enquanto éramos nômades, não tínhamos endereço. No momento que nós tivermos endereço fixo, nós temos uma sociedade organizada, que pode receber intimação do fórum, que pode receber imposto, que pode receber cobrança. Então, isto torna o ser humano um cidadão. E por isso... Muito obrigada. Eu parabenizo. O tempo é pouco, né? O tempo é curto, o tema é um tema realmente que abre uma série de discussões em várias vertentes, mas, como eu disse, temos 3 debatedores essa noite, então cada um tem um tempozinho de 15 minutos para as suas primeiras ponderações. Vamos aí, rapidamente, passar a palavra, né, para o Luiz Carlos da Silveira, né, que parece que tem uma apresentação, e depois a gente segue aí na sequência da nossa mesa de debate. Luiz, é com você. Oi, Márcia. Só para auxiliar o professor Luiz Carlos, vou pedir para o Paulo, que está nos auxiliando, para ele colocar o vídeo do professor Luiz Carlos. Paulo está conosco. Aos participantes do 14º Congresso Nacional de Engenharia e Agrimensura. Esse ano, pela pandemia do Covid-19, está sendo realizado online. Vamos apresentar
os aspectos técnicos de topografia para o REURB. A regularização fundiária urbana, REURB, foi criado pela Lei 13.465, de 11 de julho de 1917. O decreto 9.310, do dia 15 de março de 2018, regulamentou a lei. A engenharia agrimensura, através de seus profissionais, incluindo aí também engenheiros cartógrafos, engenheiros de agrimensura e cartografia e demais profissionais da área, tem uma participação ativa na REURB. Podemos dizer que algo em torno de 60% de todos os trabalhos são da área da topografia. Então, em qualquer uma das modalidades da REURB, que nós temos 3, a REURB S, de caráter social, que é gratuita, a REURB E, específica, que é paga, e a REURB inominada, que é uma modalidade de regularização fundiária de loteamentos irregulares existentes antes da Lei do Parcelamento do Solo, que é a Lei 6766 de 1979. Então, esses núcleos informais existentes antes do dia 19 de dezembro de 1979 também podem ser regularizados pelo REURB. A presença da topografia inicia já na demarcação urbanística, que, segundo o artigo 12, é necessária para dar início ao processo da REURB. E, no seu artigo 12, parágrafo 1º, diz que o auto de demarcação urbanística será instruído com os seguintes documentos: planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, das quais constarão as medidas perimetrais, a área total, os confrontantes, as coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores do seu limite, os números das matrículas e a indicação dos proprietários. Então, neste primeiro momento, é feita uma planta originada de um trabalho de campo georreferenciado para dar início à REURB. Em um capítulo especial, denominado do levantamento topográfico georreferenciado, nós temos no artigo 28, para fins do dispositivo desse decreto, considera-se levantamento topográfico georreferenciado o conjunto de levantamento plano e altimétrico e cadastral com georreferenciamento. Outros levantamentos georreferenciados necessários para a elaboração do projeto de regularização fundiária. A planta do perímetro da área global e de cada parcela e o memorial descritivo de cada parcela. Então, no REURB, nós temos que adotar as premissas da norma técnica para georreferenciamento de imóveis urbanos, né,
elaborada pelo CONFIA, com participação dos conselheiros, professores, e que está em fase de acabamento, ou seja, não foi ainda publicado. Tá? No artigo 29, né, nós temos alguns itens importantes, como, parágrafo 1º, os limites das unidades imobiliárias serão definidos por vértices georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro. O vértice definidor do limite terá natureza tridimensional e será definido por suas coordenadas de latitude, longitude e altitude. A grande novidade é que o erro posicional esférico do vértice definidor de limite deverá ser igual ou menor que 8 centímetros, já previsto na norma preliminar do georreferenciamento de imóveis urbanos. Então, o responsável técnico realizará a avaliação dos impactos da propagação dos erros de que trata o parágrafo 4º, previamente à execução do levantamento topográfico georreferenciado. O Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais disponibilizará serviço geoespacial de visualização do levantamento topográfico georreferenciado e das parcelas confrontantes para auxiliar os poderes públicos, os gestores de cadastro imobiliário e os oficiais de cartórios de registro de imóveis, na conferência do posicionamento das distâncias dos vértices, dos ângulos e da área para fins de obtenção do código identificador unívoco do imóvel em âmbito nacional. Então, o SINTER foi criado pelo decreto número 8.764, de 10 de maio de 2016, e já está em vigor. Não está ainda acontecendo o georreferenciamento de imóveis urbanos de forma oficial, haja visto que ainda não foi publicado a normativa. No entanto, alguns aspectos do SINTER já está acontecendo, como no caso dos cartórios, onde, no final de cada mês, o registrador deve passar para o SINTER a listagem das matrículas de imóveis rurais e urbanos efetuadas no cartório de registro de imóveis. Tá? No projeto de regularização fundiária, também entra a área de topografia, já que é necessário a planta do perímetro do núcleo urbano informal para disponibilizar um estudo preliminar das desconformidades das situações jurídicas, o próprio projeto urbanístico, o memorial descritivo global de cada parcela e, dentre outros aspectos. Nós apresentamos o memorial descritivo para imóveis urbanos já aplicado ao REURB. Então, como nós temos aqui na tela, é um memorial descritivo que tem toda a descrição do imóvel que está sendo regularizado. Então, os dados do proprietário, os endereços do responsável técnico, do proprietário, do imóvel. Tá? Este memorial é de forma tabular, idêntico ao memorial descritivo de imóveis rurais. Nós temos aqui as coordenadas, podem ser coordenadas planas no sistema UTM ou coordenadas geodésicas sexagesimais, latitude, longitude e altitude. As distâncias são distâncias no plano topográfico local, da mesma forma que a área. Então, esse é o modelo de memorial descritivo para o REURB. Tá? Então, aqui nós temos o modelo da planta do imóvel. Tá? É uma planta onde nós temos o lote, tá? As medidas perimetrais do lote,
os confrontantes, que darão anuência, né? Uma amarração do centro do lote em relação a uma esquina, tá? Assinatura da prefeitura no que se refere ao logradouro e uma fotografia, tá? Ou uma imagem colocando em evidência o lote e a quadra. Isso aqui é necessário para a visualização espacial do lote. Na matrícula, no futuro, a primeira informação, na primeira página, seria um memorial descritivo completo, com todas as informações do imóvel e uma imagem de localização do imóvel. Aí nós teríamos, então, uma qualidade muito boa para as matrículas. Estaremos disponíveis para os questionamentos. Professor Luiz Carlos, tem algum ponto ainda para colocar aí na sua apresentação? Tem sim, Márcia. Com a regularização fundiária urbana, a REURB, e o georreferenciamento de imóveis urbanos previsto no SINTERN, a topografia dos engenheiros agrimensores e engenheiros cartógrafos teria o melhor mercado de trabalho de todos os tempos. Haja visto que poucos imóveis urbanos estão georreferenciados nos cartórios. No entanto, foi criada uma comissão para a elaboração das normas técnicas para o georreferenciamento de imóveis urbanos, que foi composta por conselheiros do CONFIA, alguns professores de algumas universidades que foram convidados. No entanto, no final do mandato desses conselheiros, parou tudo. Tá? Hoje nós temos a norma em caráter preliminar. Tá? Então, não se pode fazer o georreferenciamento de imóveis urbanos sem uma norma técnica. Para acabar, é só reunir esses professores, alguns conselheiros, e dar uma versão final ao documento. Então, no SINTERN, alguns aspectos já está sendo feito na área de cartório, já existe a norma, né, na área das prefeituras. No entanto, a principal norma técnica, que é a do GEO urbano, ainda não está pronta. Então, os profissionais estão perdendo um enorme mercado de trabalho. Tá? Até quando vai ficar essa inércia, a gente não sabe. Agora, é preciso que se faça. Da mesma forma com a norma do CTM, tá? Que está lá no Congresso para ser votado há muito tempo. Passou em todas as comissões, tá? E está só dependendo da votação. Basta o presidente da Câmara colocar em votação, não tem discussão, já foi aprovado nas comissões, e nós teríamos aí o cadastro técnico multifinalitário em forma de diploma legal, que, juntamente com o GEO-urbano, nós teríamos aí as normas necessárias para dar início a essa atividade. Então, se discute muito a falta de mercado para os profissionais. E está aí essa enorme atividade. Obrigado, professor. Vamos agora para o nosso terceiro debatedor, que é o Michelini. Por favor, Michelini, inicie a sua fala. Ok. Eu gostaria de apresentar uma janela. Creio eu que vou conseguir compartilhar aí com vocês. Deu certo? Está chegando para nós. Apareceu, Miquel.
Eu moro um pouco longe, Mato Grosso, tudo mais. Chegou? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Agradeço a todos aí pela presença. Agradeço o convite, a oportunidade dos organizadores aí para esse evento. Eu venho, diferentemente dos colegas aí, mais político, mais técnico, eu venho apresentar um pouco e compartilhar com vocês o meu dia a dia como engenheiro agrimensor nesses 39 anos de trabalho. Diferente do professor Iberê, eu sempre trabalhei e atuei na engenharia agrimensora, então tenho até bastante orgulho disso e acabei desenvolvendo esses tempos aí, vendo no período aí desses 39 anos vários tipos de problemas de propriedades não regularizadas. E pude verificar também que as necessidades são infinitas, né? Várias, para fins de garantia, organização, planejamento, segurança da propriedade, qualidade de vida. E a solução que a gente trilha é a participação da engenharia, a participação da engenharia agrimensura, bem forte, como disse a professora Márcia. E nós temos aí que trilhar o cadastro, a regularização e a legitimação. Esses são os pontos que a gente pode participar e colaborar com a administração pública, vejo eu. Quando eu falo regularizar e legitimar, aí você fala, mas não é a mesma coisa? Bom, eu vou dar então aqui vou expressar aqui o meu entendimento técnico assim, sobre isso. Regularização é uma ação de arrumar várias situações, vários temas, fundiário, familiar, da edificação, que a gente sabe, a maioria são clandestinas ou são ilegais, o ambiental e o declaratório, e as questões, o questionamento do posicionamento geográfico, onde vai gerar aí situações de terras devolutas, né, deslocamento de título, excesso de terras. E, na realidade, professor, nós temos aqui muito problema de terras devolutas que ainda não foram arrecadadas pelos órgãos públicos. E, como já foi dito aí em outras palestras desse evento, o alto índice aí, comentaram chegar a 80% de imóveis não regularizados. Eu vejo assim, de um lado isso é ruim, difícil para a administração pública, mas como tudo tem dois lados, né? Do outro lado, nós temos um nicho grande de trabalho. A agrimensura, então, tende a estar cada vez mais em alto aí no meu ponto de vista, principalmente nessa área que eu gosto de atuar, que é avaliações, perícia, regularização. E legitimação é a questão do cumprimento das leis e normas do país. O objetivo é atender à função social da propriedade. E, em terceiro ponto que eu coloquei aí, são o cadastro, que já foi dito, é um complexo de informações e fatores, não é um acúmulo de papel, como eu estou mostrando aí. Infelizmente, em muitos municípios são assim, e esse é um reforço que nós temos um nicho de trabalho muito grande, um espaço grande para a gente desenvolver. E com a tecnologia, o aprimoramento, nós podemos ter um cadastro hoje na palma da mão. Mas, para obter bons resultados, ele tem que ser integrado e compartilhado. Isso que nós temos que levar à administração pública para mostrar que há necessidade desses trabalhos. O cadastro, ele tem que estar sempre sendo atualizado. Aí diz, mas nós não temos dinheiro, nós não temos gente, não temos servidor para tudo isso.
mas vou deixar uma pequena sugestão aqui, que compra e venda temos todos os dias. E nós podemos corrigir alguma parte, algum pedaço desses cadastros. Alguma parte para complementar, justamente fazer valer a guia de ITBI, o Imposto de Transição de Bens Imóveis. Porque o valor é considerável, ele varia de 2% acima do valor do imóvel. Isso é um imposto que vamos pagar. E eu não vejo essa prática de ir lá vistoriar, pelo menos se há acessibilidade naquele imóvel para que se autorize a venda dele. Compartilhar e integrar, como dissemos, mas ele evita problemas. Quem que nunca viu alguém implantando uma rede de esgoto, por exemplo, e danificando a rede de água? Ele não evita problema, também evita custo, né? Por isso que a necessidade é muito grande. Eu conheço bastante alunos que estão aí participando com a gente, espero que eu consiga dar um gás aí, para que a gente perceba as necessidades grandes do cadastramento, a importância dele e o desenvolvimento que ele tem que ter. Vamos nesse nicho que é muito bom e precisamos desenvolver não só na área urbana, como na área rural também. Na área rural nós vamos dimensionar, projetar, como diz o professor aí, as questões de estradas, armazéns, frigoríficos. Armazéns aí nessa região de grãos, nós temos que saber dimensionar tudo isso daí. Frigoríficos na região de produção de pecuária, levar à escola, posto de saúde avançado, verificar as áreas com aptidão de lazer, para turismo. Nós temos, o Brasil é o celeiro da produção. Então, há vários municípios que nós, a renda é do agronegócio. Agora, vou entrar aí na coqueluche de hoje, onde todos querem uma fatia do bolo, mas tem que saber fazer um bolo para poder ter o direito a essa fatia. E nós, agrimensores, sabemos muito bem disso, os engenheiros cartográficos, os geólogos, geógrafos. Então, eu gostaria de colocar meu entendimento quanto ao georreferenciamento. A certificação do georreferenciamento, como muita gente diz aí, é um cadastro fundiário. O geo até pode ser, mas a certificação do georreferenciamento, para mim, é um cadastro da ocupação territorial. Porque ele não gera direito de domínio. E para ser um cadastro fundiário, tem que atrelar isso, o documento, a matrícula, a questão dominial nisso tudo. Então, antes da gente desenvolver e enviar uma área para certificar no INCRA, eu tenho lutado que nós temos que estudar a questão fundiária, a questão dominial e a questão geográfica, justamente para ver essas questões de terras devolutas, títulos deslocados, que na parte nordeste, parte, o nosso centro-oeste aqui, é muito problemático nessa situação. Isso tudo vai dizer se o título e a ocupação está adequado ou se há áreas devolutas. Tendo área devoluta, há um outro caminho, uma outra guia para se enviar essa certificação ou ao órgão competente, no caso, o Instituto de Terras ou áreas que já foram arrecadadas pelo governo federal, seria, no caso, o INCRA. Esse estudo não para por aí. Isso eu estou dizendo tudo antes do georreferenciamento. Esse estudo, ele tem que atrelar as consultas dos cadastros já existentes. Olha a importância dele. Vou dar um exemplo, as rodovias, as estradas. As já existentes,
no levantamento de campo nós vamos perceber, vamos estar desenvolvendo ela. Mas as projetadas ainda não estão lá para a gente poder trilhar o caminho para o nosso GPS ou estação total que seja. Então, temos que consultar os órgãos na questão ferroviária. E essa ordem, se a gente inverter no desenvolvimento dela, ela pode vir a ter pendências, aquelas inúmeras retificações, um retrabalho. Tudo isso gera prejuízo, não? O setor público, o setor profissional, aos proprietários. Prejuízo não é só financeiro, é de tempo também. Imagina o CAR, então, a gente até em outras palestras atrás se falou de CAR feito antes do georreferenciamento. A probabilidade é enorme de ter retificar, né? Isso é retrabalho. Isso gera prejuízo. E gostaria de citar aqui os benefícios da regularização, que muita gente já bateu e massacrou bastante, mas a precisão técnica, a informação para a gestão pública e para a gestão privada, para as empresas privadas, um imposto mais justo a todos, né? Levar ao gestor que haverá mais imóveis cadastrados e regularizados e assim aumentará a arrecadação do município. Então, não é só ir lá e oferecer o serviço, mas sim mostrar os benefícios que ele vai ter e, inclusive, aumentar a arrecadação para que reverta isso em infraestrutura para o município. A valorização da propriedade, o acesso ao crédito financeiro, à hipoteca, ao mercado imobiliário. Porque aí vem aquela pergunta clássica, assim, se oferece o imóvel, a pessoa, né, na linguagem dele, ele diz assim, mas dá financiamento? O que ele quis dizer? Está regularizado? Estando regularizado, teremos acesso ao crédito, podemos financiar e, assim, às vezes, até vender bem antes essa propriedade em caso de uma necessidade. Gera também a segurança da propriedade à família, no caso da moradia, da herança, menos conflitos. Afinal de contas, você pergunta ao cliente, você quer deixar para a família a herança ou um problema? Porque você tendo vários imóveis, numa necessidade de um inventário, a regularização pode se tornar cara e, às vezes, até mesmo chegar a ter que vender um ou mais de um dos imóveis para poder cumprir o necessário, que são os trabalhos técnicos, as taxas e os impostos a serem pagos. Então, vamos deixar a herança, não problemas, né? Continuando em benefícios, nós temos o meio ambiente, nós vamos poder determinar melhor as áreas de riscos e insalubres, fazendo assim também a alocação das edificações existentes nessas áreas, evitar a autorização para edificações nessas áreas, proteger as hidrografias, as vegetações, a infraestrutura, como nós falamos aí, para desenvolver ela, a integração adequada desse espaço na cidade, quando a gente até comentou que existem loteamentos clandestinos, nós temos que inserir esse espaço na cidade para que podemos planejar, fazer os planejamentos, o plano diretor, o uso, ocupação de solo, para levar infraestrutura a eles. E o zoneamento. Aí, quando a gente fala em zoneamento, já vem aquela mais confusão para a vida da gente. Não. O zoneamento, ele não é problema, ele é potencialidade. O zoneamento, ele organiza, ele potencializa as aptidões e ele valoriza as particularidades daquela região, tanto urbana quanto rural. A agrimensura, assim, nesse contexto todo da administração municipal, nós temos aquela definição básica da topografia, né? Localização, forma e dimensão. Mas nós colaboramos em muito mais que isso, né? No desenvolvimento dos projetos, do planejamento,
da elaboração, da execução, da fiscalização. A nossa atuação é grande, porque para tudo isso, para que nós tenhamos tudo isso, nós precisamos dos dados que advêm da topografia, da cartografia, da geodésia. Então, esse é o que a nossa parte, é o que fazemos no nosso dia a dia, certo? Então, precisamos ser valorizados nesse ponto, como alguém já disse aí. Somos capacitados também para trabalhar nessa regularização fundiária, na regularização dominial, avaliação, perícia, cadastro, enfim, essa é a nossa parcela da agrimensura legal dentro da engenharia legal, dentro da administração do município. Eu gostaria, assim, para finalizar, citar nosso grande Mário Quintana, abre aspas, olha o mapa da cidade como examinasse a anatomia de um corpo, fecha aspas. Será que é isso que ele gostaria de ver? Os pés pelas mãos? Ou seria assim que ele gostaria de enxergar, que ele enxerga, né? Entre uma parte e outra do corpo, a integração entre uma parte e outra da cidade, isso gera movimento, isso gera circulação, faz pulsar, faz progredir. Isso é o que nós conseguimos fazer com a regularização, com o cadastro, porque a regularização e o cadastro, ele proporciona desenvolvimento, preservação, agrega valor, como vimos, desenvolve respeito, acessibilidade, e colabora com a harmonia, com a segurança e com a tão buscada qualidade de vida que é o que nós merecemos para se viver bem. E isso que temos que levar ao gestor público. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, espero ter contribuído. E, novamente, agradeço e parabenizo os organizadores e venho dizer que estou feliz e honrado aí por participar aí desses colegas, desse time de gigantes da engenharia agrimensura. Obrigado. Vamos continuar o evento aí, professora Maia. Obrigado. Obrigado. Com certeza, os nossos 3 debatedores compartilharam conosco conteúdos importantes, apesar do pouco tempo, mas que nos abriram, talvez para alguns, o leque de que realmente o agrimensor pode trabalhar, a outros o leque preciso me preparar para continuar trabalhando nessa área, e a outros a sede de aprender um pouco mais para estar atuando com qualidade nessa área de administração pública. Para começar um pouco os nossos debates, nós já temos aqui no nosso chat alguns questionamentos, né? Mas antes, eu vou fazer um questionamento, na realidade é uma colocação para a mesa, e na sequência eu já vou ler aqui 2 perguntinhas e aí passo a palavra aos debatedores. O governo federal lançou, há um mês mais ou menos atrás, um programa chamado Minha Casa Verde e Amarela, né? Que é algo parecido com Minha Casa Minha Vida, mas que tem lá uma letrinha miúda escrito que tem que fazer a regularização fundiária dos imóveis. Observe que lá não diz se é rural, se é urbano, mas fala de regularização, que é a nossa atividade. Gostaria de saber da mesa, né, o que é que os senhores consideram, como os senhores consideram rapidamente, é claro que não temos muito tempo, a respeito desse programa. O segundo questionamento vem aqui direto do seu Tadeu Braga, direto para o professor Luiz. Professor Luiz Carlos,
ele pergunta: essas normas urbanas incluem as comunidades? Como seria possível regularizar essas comunidades, esses distritos? Né? E temos aí um terceiro questionamento, que aí já é para a mesa também. Como fica, né? O professor Bach, em um momento anterior, em outros debates anteriores, falou sobre o valor, né? O preço da terra. Como fica a atuação da agrimensura nessa área? Então, temos aí esses 3 primeiros pontos de debate. Está aberto aí para a mesa. Acho que primeiro o professor Luiz Carlos, porque já tem uma pergunta direcionada a ele, e os outros debatedores na sequência. Bem, a questão das normas analisa apenas o aspecto técnico, né, para o profissional da geografia que vai atuar na área da regularização fundiária. Os demais conceitos que envolvem a legitimação de posse, legitimação fundiária, certificado de regularização fundiária, o próprio projeto da regularização fundiária está inserido na lei e no decreto regulamentador da lei. Então, essa atividade é multidisciplinar. Nós vamos conviver também com outros profissionais, como os advogados e outras atividades. Ok, professor Luiz. Pois não? Miquelinho? Vamos nós, então. Eu não sei o que eu responderia disso tudo, mas a questão de regularizar as comunidades, né, é uma função de, primeiro, fiscalizar para que não aconteça esses tipos de coisas irregulares. E se acontece, vamos buscar os gestores públicos, inclusive os anteriores, ou sei lá, questão política ou não, e deixar a cargo deles para desenvolver isso daí. Por isso que teríamos que estar mais atuante, ou com mais funcionários da engenharia de mensura, no quadro da administração pública. Penso eu que esse é um problema social e tem que ser resolvido por gestão mesmo. Iberê, alguma colocação? Professor, também? Seu som, por favor, está desligado. Pronto. São 2 questões bem distintas. A questão do preço da terra é uma questão, inclusive, que beneficia o nosso serviço. Por quê? Porque no momento em que a área valorizada, o próprio proprietário sente-se na obrigação e, principalmente financeira, de fazer uma regularização melhor, até para que isto cada vez tenha mais valor. Essa é uma questão. A segunda, que é a questão da regularização fundiária na Casa Verde e Amarela, isso já na lei anterior, que era da Casa Minha Vida, também era obrigatório. Até porque há um financiamento envolvido nisso, através da Caixa Federal, que obrigatoriamente tem que estar regularizado fundiariamente. Agora, o grande problema é justamente aquilo que eu levantei antes, que às vezes se regulariza precariamente e não se faz a infraestrutura necessária. Ou seja, hoje você regularizar um núcleo habitacional da Minha Casa Minha Vida, ou da Casa Verde e Amarela agora, muitas vezes fica à disposição do município fazer essa regularização. E vai se passando, passou-se aquela gestão e não se fez completo. Então, eu até, esses tempos, até debati com o presidente da Caixa. O presidente da Caixa, inclusive, esteve aqui em Vacaria no último final de semana, sem ser este último, no outro, e eu dizia a ele,
nós só podemos fazer financiamento via Caixa Federal no momento em que o município tiver toda a infraestrutura disponível para se colocar para esse cidadão. Senão, nós estamos cada vez aumentando mais o problema social. Ou seja, no momento em que você não regulariza isso, que você, através de um programa oficial do governo, seja ele municipal, estadual, federal, você admite a não regularização, quer dizer, a não legalização das coisas. Então, o Estado brasileiro tem que ser mais técnico. E isto eu tenho absoluta certeza. Não só pelo valor, porque veja o seguinte, nós hoje, e eu faço aqui um desafio, onde as terras valem mais de 30 mil reais o hectare, há alguma área sem estar regularizada? Não. Agora, aonde a área vale míseros R$1.000 o hectare, a grande maioria está desregularizada. E aí vem a questão dos bairros, né? Que normalmente é periférico, fica nas periferias, o valor imobiliário é baixo e não há interesse, inclusive, do gestor público, seja ele estadual, municipal, federal, não vou distinguir, e muitas vezes da própria iniciativa privada não dá bola e acaba tendo invasões N por esse país afora. Perfeito, Iberê. Ainda, né, conversando aí sobre esse tema interessante, aqui eu vou falar do Nordeste, um pouco mais aproximado aqui da minha Bahia. Os trabalhos relacionados à administração pública, que nós entendemos, né, são ligados diretamente à área de arrecadação. Né? Então, nós trabalhamos, os engenheiros agrimensores podem trabalhar com plantas genéricas de valores, podem trabalhar com cadastro imobiliário, podem trabalhar com cadastro multifinalitário e hoje podem também trabalhar com a REUB, que abre aí esse leque. Eu pergunto aos senhores da mesa, o professor Luiz já falou da questão da norma técnica está sendo discutida no CONFIA, né? O Iberê já falou essa visão, já deu essa visão de gestão, e o Michelini veio tecnicamente tratando tanto da parte urbana quanto da rural, da atuação direta do engenheiro, contribuindo com o crescimento da sociedade, que é o nosso papel. Eu pergunto aos senhores, já que nós estamos aqui num congresso, né, organizado por uma federação de agrimensura, onde temos várias associações de agrimensura trabalhando. O que nós juntos, a partir desse congresso, dessa base de discussão, poderíamos juntos fazer para ajudar na qualificação profissional dos nossos amigos, parceiros, né, e colegas engenheiros agrimensores para atuar diretamente nas administrações públicas pelo Brasil. Com a palavra aí os debatedores. Pois. Pode ser, então? Pode iniciar, Michelini. Oferecer esses trabalhos, nós temos que nos envolver também um pouco, né? Bastante na política aí da cidade. Eu tenho aqui, tentei me envolver sem cargo político, me envolver como técnico, oferecendo a questão da cidade, do trânsito, a questão essa que eu comento muito de acessibilidade, mas se a gente não se envolver na política, a gente não consegue nem ser atendido para esse ponto. Eu ofereci pela Associação dos Engenheiros aqui de Rondonópolis, a área, que a gente participaria com isso. O CREA Mato Grosso também deu um sinal,
Verde, de que também colocaria uma comissão para colaborar com a gente, às vezes para a gente revitalizar uma região ou outra, mas, infelizmente, nem ouvido, né, nós fomos. Isso não estou dizendo dessa gestão ou daquela gestão, não. Eu prontifiquei foi mais de uma vez. Talvez em alguma gestão eu tenha pecado, então eu não posso aqui vir a citar nome ou um ou outro. Mas eu, particularmente, eu gostaria de participar muito nisso. Tentei participar mesmo sem essa contratação e cobrança, mas, infelizmente, o que é dado não tem valor, né? Então, eu estou satisfeito, fiquei triste de um lado e satisfeito do outro, porque hoje, se quiser minha colaboração, eu vou fazer um orçamento, a minha empresa dá continuidade. Infelizmente, as pessoas chegam num patamar que eles acham são semideuses, eles não estão ouvindo ninguém e não estão preocupados. Essa ideia que eu dei aí, ó, quanto que a gente não paga do imposto de transação de bens imóveis, não é barato, 2%, 3%, doação até 8%, sei lá. Mas tinha que ter essa fiscalização. Outro dia, um senhor na cidade falou, nosso bairro ali não tem um cadeirante. Lógico, tem, mas lógico que ele não vê. Ele não tem nem onde andar. Então, por quê? Porque não tem acessibilidade. Já começa não tendo segurança também, né? Mas não tem acessibilidade. E não é só para um cadeirante, a gente sabe disso. Eu já estou chegando na necessidade aí de precisar de uma acessibilidade mais, né? Mas vamos lá. Espero aí ter comentado um pouco e ajudado. Eu acho que o professor Michelin tem razão. Nós temos que nos envolver, não tem outra forma. Esse envolvimento, não só dos engenheiros agrimensores, mas as pessoas de bem. O que tem ocorrido hoje na política, infelizmente, são profissionalismo. As pessoas acabam sendo profissionais da política e não estão interessados. Esta é uma parte que até não há muito interesse, porque quanto mais humilde essas pessoas forem, mais elas dependem das benesses da gestão. Então, isto, infelizmente, é uma realidade no Brasil. E nós temos visto aí N discursos em cima disso. Então, eu acredito que nós temos que qualificar a política. Esta é uma realidade. Só que uma andorinha só não faz verão. Mas nós temos que pregar enquanto pudermos, fazer a nossa parte, colocarmos para a sociedade que isto pode melhorar. O próprio gestor, no momento em que faz essas questões, que leva à regularização, principalmente dessas áreas periféricas, ele está incluindo essa população na sociedade, ele está incluindo essa população no processo econômico, ele está retirando essas pessoas daquela calvário, porque é uma realidade que essas pessoas passam nesses aglomerados sem regularização, porque não tem infraestrutura nenhuma. Então, na realidade, quando você coloca um gato lá no fio de luz, você está fazendo um benefício que, na realidade, teria que estar disponível a este cidadão. Então, a participação e a qualificação da política, nós temos que lutar todos os santos dias. Todos os brasileiros de bem têm que fazer. Professor Luiz? Bem, Márcia, está faltando na administração municipal profissionais da área de engenharia, agrimensura e cartográfica. Nós temos no Brasil aproximadamente 5.600 municípios, né? E alguns deles, podemos dizer a maioria, não tem uma rede de referência cadastral. Ou seja, menos de 10% dos municípios brasileiros não tem uma rede de marcos na área urbana para apoio dos trabalhos topográficos.
E, às vezes, numa prefeitura pequena, média ou até grande, deflagra o processo de regularização fundiária e profissionais que não conhecem a legislação, não chegaram a ler o decreto regulamentador da REURB, vão fazer um trabalho sem georreferenciamento. Eu posso citar o caso de Porto Alegre, uma prefeitura de uma capital, tem profissionais de topografia e cartografia em algumas áreas, mas na área específica de habitação não tem. E num dos processos de regularização fundiária, foi apresentado uma planta sem georreferenciamento, sem memorial descritivo, né, para ser regularizado um núcleo informal na capital gaúcha. Isso ocorre também em outras cidades. Às vezes, o prefeito ouve falar da REURB, agora os novos administradores que começarão a partir de janeiro, né? Mas não tem uma ideia concreta de como começar o trabalho, né? E o ideal é que tenha esse profissional para que se faça a coisa certa já do início. Senão, a REURB vai ficar igual o CAR. Começou errado, eu falei ontem, né? Não tem georreferenciamento. Haja visto que o georreferenciamento, se existe, é em cima de uma imagem de péssima qualidade, né? Com erros aí que pode chegar a mais de 100 metros. Eu tive a oportunidade de acompanhar um treinamento para profissionais das prefeituras, dos sindicatos rurais, para fazer o CAR. E tinha lá recepcionistas, tinha profissionais que não tinham nada a ver com a área, nem sabiam trabalhar com o CAD. Inclusive, alguns casos, o motorista foi levar os profissionais e ele falou, eu também vou fazer o curso, você estou lá para fazer o curso. Né? E num dos aspectos que me chamou muita atenção, uma recepcionista de um sindicato rural perguntou como identificar o limite do imóvel. E o palestrante falou, chama o proprietário, põe na frente do computador, pede para ele ir passando o dedo no limite e tu vai clicando na ponta do dedo para fazer a poligonal. Tá? E num outro tema, uma outra profissional perguntou assim, tem que deixar app, então tem que levantar, tem que ter os cursos d'água, tá? E uma menina lá falou assim, ó, eu estou vendo na imagem, tem um rio. Esse rio chega no mato e não dá para ver mais. Aí dá para ver só depois do mato. Sabe o que ele falou? Pega o mouse e faz umas curvinhas no meio, né? Não faz uma linha reta, porque senão pode caracterizar um canal, né? E põe 30 metros para cada lado, essa é a app. Então, assim, pessoal, se o CAR tivesse começado certo, com o georreferenciamento nos moldes do XCGF, quantos imóveis a mais nós teríamos hoje regularizado? Né? E se não tomarmos cuidado com o georreferenciamento de imóveis urbanos, vai acontecer a mesma coisa. O topógrafo vai lá com o seu teodolito, com a sua trena, com a sua mira, vai levantar o lote, né? Sem nenhum georreferenciamento, vai fazer a plantinha, vai entregar no cartório e vai sair a documentação final. Então, tem que ter esse profissional nas prefeituras. A gente sabe que são poucos profissionais no Brasil, né? Numa comparação, a Argentina tem 1/3 do território brasileiro e tem 3 vezes mais profissionais da área de agrimensura. Então, está faltando escolas, nós temos aí 12 escolas entre engenharia de agrimensura e cartográfica, né? 14 escolas técnicas de agrimensura, alguns cursos de pós-graduação na área de topografia, de referenciamento, mas faltam muitos profissionais. Se cada prefeitura tivesse um profissional, nós já teríamos uma demanda de mais quase 6 profissionais. Isso, se cada cartório tivesse um profissional da área, que desse assessoria, quantos profissionais precisaria para atender todos os cartórios brasileiros?
Realmente, professor, esses seus exemplos me lembram algumas coisas que eu costumo ver e que me faz, como a maioria me conhece, pedir misericórdia, porque a gente tem visto algumas coisas realmente que são vergonhosas, né, por se tratar de profissionais que se dizem qualificados para fazer algumas coisas e perigosas para a sociedade, né? A gente sabe que a questão da terra é uma coisa que é gravíssima, seríssima. Aqui no Nordeste ainda se mata por terra, né? Eu acredito que em boa parte do Brasil isso também acontece. Eu não estou falando de uma terra irrigada, uma terra onde as pessoas têm todo acesso, onde está tudo bem. Não, estou falando de uma terra seca, que às vezes tem muito menos de que 1 hectare, e as pessoas se matam lá, por causa daqueles centímetros. Então, quando a gente tem profissionais que não têm a responsabilidade de oferecer um bom trabalho, né, a gente vê o quanto é necessário, né, que os profissionais entendam de ética e entendam do seu papel junto à sociedade, né, porque é realmente uma situação gritante. Mas vamos abrir aqui já um pouco a palavra, né, além das perguntas que já foram feitas, que eu já passei para os debatedores, nós temos aí 2 pedidos de palavra, né? O primeiro pedido é de Claudino Neto. Claudino, por favor. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Sim. Boa noite a todos, então, principalmente à mesa, né? Aos debatedores e a Márcia, coordenadora aí, principalmente ao Luiz Carlos, né? Nosso colega de formatura, né, Luiz? 40 Sim. E poucos anos aí, né? 79, a primeira turma da engenharia de Criciúma, Santa Catarina. Então, temos aí alguns anos na vida, né? Mas eu anotei aqui 2 pontos que me vejo, assim, que como tema principal o cadastro, né, do nosso evento, eu vejo, assim, que os municípios, né, eles detêm pouca informação, tanto para os contribuintes, né, a sociedade de modo geral, quanto para os profissionais que ali elaboram seus projetos nas mais diversas áreas de atuação. Eu digo assim porque, às vezes, a gente busca uma informação de alguma coisa que diz respeito ao Estado, não tem. Ao governo federal, a mesma coisa. Então, a gente entende que deveriam concentrar essas informações nos municípios. Por quê? Nos municípios que moram os contribuintes. E qualquer investimento, qualquer projeto, né, é executado dentro dos seus municípios, dentro dos seus estados. Então, quanto facilitaria, quanto seria aberto a informação mais precisa e, digamos assim, com um tempo hábil mais curto, né, para que a gente pudesse desenvolver os nossos trabalhos, né? Por isso que eu entendo que as informações, tanto na nível estadual e federal, teriam que ser repassados ou interagir com as informações do município, para que ambos pudessem fazer toda a gestão, né, das atividades que envolvem um município, um estado e uma união, né? Outro ponto que eu vejo aqui, por exemplo, alguns municípios introduziram na sua legislação o georreferenciamento, tanto para imóveis urbanos, né, que é de responsabilidade do município, como também os rurais. Sendo que a gente, na elaboração dos trabalhos, faz a elaboração dos mapas georreferenciados e os memoriais, e no memorial a gente descreve, né, além daquela norte, sul, leste e oeste, faz também a descrição perimetral, de ponto a ponto, ou seja, de vértice a vértice, com as suas distâncias e as suas coordenadas dos vértices. Isso, na aprovação do município, alguns deles exigem desta forma. Só que, quando vai para o registro de imóveis,
na matrícula do imóvel, não saem as coordenadas. Então, aí a pergunta que fica, só serve para o cadastro da prefeitura? Essas coordenadas? Porque não vai para a matrícula, então, né? Em alguns municípios não colocam, outros colocam. Então, está muito, assim, vulnerável, está muito disperso essas coisas. Então, eu acho que tem que unificar um pouquinho mais essas questões, né? Se nós queremos ter um cadastro, uma cartografia a nível nacional consistente, bem embasada, né, dentro da técnica, eu acho que nós temos que avançar nesse ponto também. Gostaria de ouvir a opinião da mesa aí. Obrigado. Bem, o Sinter, ele é muito claro na sua legislação. Todo imóvel rural, urbano, principalmente urbano, ele deverá ir a registro com as coordenadas dos vértices definidores do polígono, né? Com uma planta georreferenciada. Isso está se tratando como sendo o georreferenciamento de imóveis urbanos. E todo imóvel urbano, dentro de um certo prazo, deverá ser georreferenciado. Existe no Brasil algo em torno de 70 milhões de lotes urbanos, dos quais menos de 1% estão georreferenciados. Então, tudo isso aí tem que ser feito. Também vai ser exigido no cartório, pela norma do Sinter, um código geolocalizador, que já está definido no Sinter, né? Que é a união das coordenadas latitude, longitude e altitude, numa única sequência de número. Isso aí vai ter que ser colocado na matrícula como o código geolocalizador, que é o centroide, é a parte central do lote. Através de aplicativos, esse código ele é transformado em coordenadas e, de posse do Google ou qualquer outro mapeamento, ele dá a sua localização. Isso aí vai evitar a grilagem de terras, né? E a localização de lotes. É muito comum na região litorânea de Santa Catarina, nas imobiliárias, um corretor de imóvel ele pega uma parte do lote para vender, outro pega outra parte, e às vezes tem 3, 4 compradores do mesmo lote. E aparece às vezes os 4 lá junto, esse é o meu imóvel. Não, é meu também, eu comprei. Né? E vai ser dono o primeiro que registrar. Então, com esse código geolocalizador, qualquer um chega com um GPS de navegação, está massificado o seu uso, tem no celular, tá? Tem até nas tornozeleiras o GPS, né? Ele chega no local exato do seu imóvel. Então, Claudino, se a norma do Geourbano já estivesse pronta, já estaria sendo feito. Tá? É uma pena que muitas prefeituras estão fazendo REURB. Né? Como não tem a norma, né? Aliás, ela tem na forma preliminar, não ainda, porque não foi publicado. Tá? Esses lotes que estão sendo feitos não estão sendo feitos de acordo com a norma, né? E no futuro vai ter que fazer de novo. É assim no Brasil. Professor Claudino, tentar falar alguma coisa, então, sobre isso. Como eu citei ali na apresentação, é igual o georreferenciamento. A gente vai certificando, depois ver se a documentação está em ordem. Aí, pelo que eu estou vendo, vai se registrando um gel sem estar nas normas, como disse o professor, e deixa de colocar os dados necessários para a matrícula. Aí vem o Sinter e, obviamente, vai haver a mesma coisa, né? Vai haver a retificação, vai haver o retrabalho e o prejuízo. Alguém vai ficar com esse prejuízo. Normalmente jogam para quem? Para o produtor, proprietário rural, para o detentor urbano, proprietário urbano. Infelizmente, está aí. Nós não podemos trabalhar 2, 3 vezes a mesma coisa. Por isso que o engenheiro agrimensor já tem que estar atento aos acontecimentos e aos futuros acontecimentos e tentar já fazer a regularização o mais próximo possível, ou que a gente está conhecendo para poder fazer o registro, caso tenha que fazer de imediato.
e a gente nunca sabe quando é que vai ser publicado aí para a gente poder dar o desenvolvimento dos trabalhos. Infelizmente, as coisas são morosas e, normalmente, quem está lá desenvolvendo muita parte da gestão pública, ele não tem esse dia a dia que a gente tem, então talvez ele não perceba a necessidade, a urgência de tudo isso. Então, vai gerar, professor, infelizmente, retrabalho, retificação, retrabalho e prejuízo no bolso do contribuinte. Iberê, alguma colocação? Esse é um fato que acontece. Veja o seguinte, vamos pegar o georreferenciamento rural. Nós tivemos a legislação obrigando o georreferenciamento de áreas acima de 500 hectares, acima de 200 hectares, e as áreas pequenas ficou por conta do governo. O governo iria fazer este georreferenciamento e nós teríamos todas as áreas rurais georreferenciadas. Isso acontece no urbano também. O professor Luiz Carlos falou de Porto Alegre. Porto Alegre fez um levantamento, georreferenciou, colocou pontos georreferenciados, se não me engano, de 200 em 200 metros. Houve um investimento muito alto. Só que depois, o que aconteceu? Não houve, inclusive aí, não houve a contratação de profissionais que dessem sequência ao georreferenciamento que foi feito na cidade. Quer dizer, isto que tem acontecido, muitas vezes vem um gestor, faz o georreferenciamento da cidade, o próximo vem e não faz. Então, e não exige que se faça, né? Então, é muito mais fácil, inclusive, para o gestor, dar sequência quando você faz todo esse levantamento, todo o processo. Infelizmente, não tem havido esta continuidade e não tem lei que obrigue o gestor a fazer, porque esse é o ponto fundamental. O Claudino fala justamente nesta questão da unificação das legislações. Aí você tem uma lei municipal que não se comunica com a estadual, que não se comunica com a federal. Quer dizer, cada territóriozinho faz a sua hierarquia de lei. Infelizmente, é assim que acontece no Brasil. Nós não temos uma fiscalização, inclusive, porque isso, lá no Estatuto do Parcelamento de Solo, que é lá da década de 80, se não me falha a memória, já obrigava o gestor público a fazer isso. Aí vem aquela história do social. Mas um loteamento feito com estas características, cumprindo a lei, encarece e retira do processo aquelas pessoas com menos poder aquisitivo. Então, aí se flexibiliza a legislação. E é isso que tem acontecido muito no Brasil. Se flexibiliza para, entre aspas, beneficiar A ou B. Então, esse é um grande problema no Brasil, que é o cumprimento da legislação. Nós até temos, e o professor Luiz Carlos aí colocou justamente todo a nossa legislação que diz respeito ao parcelamento do solo, à regularização fundiária. Isso nós temos legislação. O que falta é cumpri-las. E se nós cumpríssemos, eu tenho absoluta certeza, professor Luiz Carlos, que nós teríamos que trazer engenheiro agrimensor da Argentina ou do Uruguai. O Uruguai, por exemplo, as áreas rurais deles, todo o Uruguai é georreferenciado. Área rural, as propriedades do Uruguai são todas georreferenciadas. Tu vai no Ministério da Agricultura deles, lá eles têm um mapa completo. Se você diz assim, olha, eu quero saber o proprietário fulano, onde é que está localizado, eles automaticamente te colocam. Ou, se você quiser, eu quero saber quem é o proprietário dessa área, também da mesma forma. Então, a legislação existe no Brasil para se fazer isso. Agora, o cumprimento é que é um pouquinho mais difícil. Tá certo, Iberê, obrigado. Para
encerrar aqui as participações, temos a participação de Ruth, e depois da participação de Ruth, nós caminharemos aí para a finalização das discussões da nossa mesa. Claro, eu digo que é uma mesa muito interessante. Eu mesmo teria aqui uma lista enorme de coisas para a gente ainda discutir, mas é um congresso, o tempo é limitado. Ruth, com a palavra. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Beleza. Eu quero agradecer o convite e dizer que eu estou encantada cada vez mais em aprender conhecimentos da engenharia, que é assim universal e que passa por todas as áreas. Eu sou engenheira civil, mas sempre tenho participado de encontros dos engenheiros agrimensores no CREA da Bahia e tenho percebido quanto é importante a integração das diversas modalidades profissionais para que a gente possa atuar de maneira a prestar um serviço de qualidade para a população. Ou seja, hoje em dia não tem mais espaço para pessoas que não são profissionais. O profissionalismo tem que vir à frente, o conhecimento tem que vir à frente e, acima de tudo, integrar os saberes de cada profissão. Então, eu acho que um Brasil como o nosso, a dimensão continental que nós temos, onde nós sabemos que a história do Brasil mostra que a gente passou por um processo imenso de grandes latifúndios e que resultou nas cidades e no campo problemas terríveis de desapropriações, de desocupações irregulares, de diversas questões que envolvem as áreas urbanas e as construções, e a consequência disso é que a gente precisa dos profissionais que atuam nessa área, que exatamente são os engenheiros agrimensores, para que a gente possa moldar e organizar melhor as cidades. Essa temática que está sendo abordada aqui hoje, ela casa com discussões como cidades inteligentes, ela casa com discussões como a gente pensar na utilização do BIM como uma ferramenta que vai permitir facilitar ações mais concretas e verdadeiras e corretas para a atuação da engenharia. E, por conta disso, eu acho que as tecnologias estão a nosso favor, através de equipamentos que hoje a gente pode utilizar para permitir uma atuação cada vez melhor. E, assim, eu não sou a profissional que tem o conhecimento que vocês têm, o arcabouço na área da agrimensura, mas eu sou encantada porque eu cursei geografia, aprendi um pouco de georreferenciamento, aprendi um pouco de aerofotogrametria, e é um encanto você mapear as cidades, mapear os terrenos, mapear tudo isso. Eu aprendi isso antes de fazer engenharia, eu fiz geografia e é encantador. Então, assim, eu não vou me alongar porque eu estou assim meio que convidada, né, Márcia? Que Márcia é uma querida nossa e nós caminhamos sempre junto em defesa da participação e do fortalecimento das profissões. E eu desejo sucesso em plena sexta-feira, que aqui na Bahia a gente fala assim, que sexta-feira sextou. Nós estamos com 100 e poucas pessoas aí ativas, participando, atuantes, com a maior alegria de poder estar participando. Justo, meu querido, para você, ó, um beijo, a gente vai caminhar junto. Assim que passar essa pandemia, a gente vai se ver de novo, vai se abraçar e vai tocar nossas engenharias para frente. Sucesso aos nossos colegas, nossas autoridades, aos profissionais que têm formações bastante importantes e que somam a discussão. Ok? Muito obrigada, Márcia, pelo convite. Estarei aqui assistindo. E você sabe porque eu não entrei antes, né? Questões de entidade, questões de eleições. Mas você sabe o que é. Muito obrigada, gente. Boa noite, bom trabalho. Estou aqui assistindo tudo, viu? Estou apagada, mas estou assistindo tudo. Bom, pessoal, vocês já viram, né? Antes da gente fechar, é bom uma ponderação, que a nossa agrimensura ela é vista por outras modalidades, né? Alguns com respeito, né? Nossa agrimensura é algo que ela vai crescendo e a gente vai brigando e ela vai aos pouquinhos conquistando alguns espaços. O respeito a cada modalidade é também a nossa parte, né? E esse tema é realmente um tema interessante. Eu percebi que alguns colegas de outras modalidades se inscreveram também no nosso congresso, porque para participar e saber, né, do que estamos aprendendo juntos
na defesa da sociedade, né? Vamos, assim, caminhar para o encerramento da nossa mesa. Eu vou abrir agora um espaço para que todos os nossos debatedores que brilhantemente trataram desse assunto tão importante façam as suas considerações finais para que nós aí caminhemos para o encerramento da nossa mesa. Por favor, professor Luiz, com a palavra. Marta, agradeço aí a organização do Congresso pela oportunidade da participação. E teve um que perguntou sobre o material. No meu canal do YouTube, Luiz Carlos da Silveira, tem uma videoaula sobre o SINTER e georreferenciamento de imóveis urbanos. Tem videoaula sobre memorial descritivo, sobre gestão de coordenadas. Né? Então, se alguém estiver interessado, é só entrar no YouTube com o meu nome ou a videoaula específica e está lá de forma bastante didática a explanação desses temas. Boa noite a todos. Iberê? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade, Márcia, de estar com o Caixa aqui, nosso mestre, o Michelini, né? No Mato Grosso, o Vanildo, nosso colega de formatura, a você, Márcia, a todos os que participaram aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente. O ano que vem, Vanildo, nós estamos fazendo 40 anos. Eu acho que mereceríamos até um encontro para comemorar esses 40 anos. Muito obrigado mesmo. Esse é um tema apaixonante, porque eu vejo o seguinte: ele se comunica muito com a política, queira nós ou não. A política ela faz com que haja o cumprimento das leis, haja um melhoramento social para a nossa população, e a agrimensura, engenharia agrimensura, está incluída neste contexto que eu tenho absoluta certeza que os profissionais da área fazem a diferença. E por isso, nosso muito obrigado e um abraço a todos. Obrigada, Iberê. Por favor, Michelini. Opa, então, deixar aqui meu abraço a todos. Obrigado aí pela participação, pelo pessoal todo participando, como disse a Ruth aí, mais de 100 pessoas aí. Um momento que me deixou muito feliz. Obrigado aos organizadores do evento, principalmente, em especial aí ao engenheiro Lucas, o engenheiro e professor Vanildo. Eu fico muito feliz, inclusive de reencontrar vários colegas, poetas, como Tarcísio, o Pita, e eu citando aí Mário Quintana. Fico muito feliz de ver todo mundo. Aprendi bastante nesse evento. Estou à disposição para participar de vários, em todo o estado, em todo o Brasil. Se eu puder contribuir, estou sempre de pé e à ordem. E deixar uma boa noite, um abraço, e que venham mais seminários para que a gente troque essas informações e vamos em busca ali da qualidade de vida para todos, colaborar com a agrimensura para isso. Obrigado. Obrigado, Michelini. Obrigado aos nossos brilhantes debatedores, né? Foi realmente um prazer para mim mediar essa mesa com essas sumidades da agrimensura, né? São pessoas comprometidas com a formação de várias e várias gerações de engenheiros agrimensores, e isso é que faz a agrimensura ir perdurando, apesar de todas as dificuldades que a gente, como engenheiro agrimensor, enfrenta, né? O congresso, eu acredito que foi realmente um sucesso, né? Um congresso com mesas importantíssimas, com pessoas, assim, bem preparadas para o debate, com trabalhos brilhantes sendo apresentados. Então, para mim, é um prazer imenso participar desse congresso, né? E que venha o próximo CONEA. Com a palavra, Vanildo, muito obrigado. Oi, Márcia, pessoal.
muito feliz. Vocês fizeram mais um show essa noite. Agradecer aos nossos debatedores, a todos que estão conosco. Mas antes de eu fazer a fala final, eu e o Arthur estamos sempre falando, mas o Lucas pouco falou. Eu queria pedir uma palavrinha de encerramento para o Lucas antes de eu fazer um encaminhamento final. O Lucas foi um guerreiro junto com o Hugo, o Arthur, e fizeram com que a gente não desistisse dessa etapa. Lucas. Obrigado, Vanildo. Não, para encerrar de forma bem rápida, eu só queria agradecer o convite para fazer parte da comissão organizadora, de ter a chance de ter palestrado, falado um pouco sobre a pouca experiência que eu tenho. Agradecer a todos os participantes, eu acho que é um evento que foi promovido no curto espaço de tempo, teve um público relativamente satisfatório com relação a outros eventos que eu participei esse ano. O público, eu acho que a quantidade é o que menos importa, eu acho que a qualidade é muito mais importante. A gente viu que em todos os debates a gente teve muita qualidade na discussão, muita objetividade na forma de discutir, sempre com perguntas pertinentes, sem nenhum tipo de questionamento que fosse gerar tumulto, sempre perguntando coisas que promoveram, acho que, o engrandecimento de todos. É bom também a gente rever um pouco os amigos, né? Como o Micheline falou, Micheline, Márcia, você mesmo, Vanildo, outras pessoas aqui que a gente se conheceu desde a parte da CCAgri e foi se reunindo várias vezes por ano, em vários anos consecutivos, e esse ano de forma típica acabou que ninguém conseguiu se encontrar de forma presencial, e eu acho que isso faz um pouco de falta, a discussão presencial para debater realmente assunto. Mas demais, agradecer a todo mundo e tenho certeza que, como a Márcia falou, o chamamento para o próximo CONEA, se esse foi bom, eu acho que o próximo vai ser muito melhor, Márcia, que o empenho vai começar de forma antecipada. Vamos realmente programar um CONEA para, acho que, fixar no Brasil um evento de agrimensura, que seja aquele evento que vai ser esperado por todo mundo. Nós somos poucos aí, somos os 6 mil e alguma coisa, mas são os 6 mil e alguma coisa que vai ficar esperando todos os anos que tiver o CONEA para a gente estar participando, debatendo, discutindo, e se tudo der certo, e falando das melhorias que nós conseguimos no decorrer dos anos. Eu acho que é isso, Vanildo. Obrigado. Perfeito, coordenador. Valeu, Márcia, obrigado, Lucas, obrigado. Difícil de falar agora, mas cumprimentar todos vocês e dizer, chegamos ao final, né? Que pena que acabou, vamos começar a pensar em um presencial daqui a 2 ou 3 anos, né? Lembrar que vamos ter uma reunião da FENEA agora às 21 horas e talvez a gente já desencadeie algum pensamento nisso. Foi muito bom estar com vocês. Foram 362 inscrições, né? Se fosse presencial, não chegaríamos a isso. Ótimo, né? Na abertura, no dia 24, tivemos 205 participantes. No dia 25, tivemos na apresentação de resumos com um modelo inovador, realmente. Agradeço à Comissão Científica, 90 participantes na sessão de trabalho e 152 participantes na mesa à noite. No dia 26, reduziu um pouco, tivemos 76 participantes na sessão de trabalho, mas é ótimo isso, números assombrosos aí, né? E à noite, 122 participantes, aliás, 136 participantes, né? Hoje tivemos aproximadamente 70 participantes à tarde, 122 agora à noite, números sensacionais. Eu penso que nós não chegamos a imaginar tudo isso. Por isso, em nome da comissão organizadora, quero agradecer a todos os palestrantes, não só vocês essa noite, mas foi um show no dia 25, no dia 26, no dia 27, com moderadores de alto nível, né? Everton, Carlos e Márcia, sensacional. Em nome da comissão organizadora, agradeço, além dos nossos palestrantes, toda a nossa comissão científica, não vou nominar os 21, mas foi um trabalho em pouco tempo, um trabalho de grande qualidade e muito esforço. Muito obrigado a vocês. As apresentações dos resumos, acho que vai servir de exemplo para outros eventos. Para agradecer aos nossos apoiadores, como são muitos, né? Vou só dizer que todas as nossas entidades de classe trabalharam muito na divulgação desse evento e no apoio para não nos deixar desistir. Nós tivemos outros apoiadores, a Unesp aqui, que foi um apoio sensacional aí de última hora, né? E desejar a todos e a todas que estão aqui conosco um ótimo final de ano, com muita paz, harmonia, saúde,
que o próximo CONEA seja presencial. Dizer para vocês esperar mais um pouquinho, o Lucas já deve estar lá enquanto eu falo, preparando o sistema lá para fazer um sorteio. Forte abraço a vocês. Queria estar perto de todos vocês, amigos, mas dessa vez não deu. Muito obrigado. E vamos tentar ver se sai um sorteio aqui para nós agora, né? Hoje vamos ter o livro do REURB, depois a planilha lá da cortesia da Mira, e depois mais os livros do nosso professor Michelini. Aqui, assim, a gente convida os palestrantes e eles ainda fazem os brindes para nós, né? Que bom. Lucas, quando estiver pronto... Ó, Lucas já está pronto. O primeiro sorteio, pessoal, é o livro do cortesia do nosso colega, o Madison, lá do Mato Grosso do Sul, REURB de A a Z. O livro do Madison já foi sorteado no dia 25, no dia 26 e agora no dia 27. Saiu para a Esther Regina dos Santos Ferreira. Sinceramente, eu não vou conferir se a Esther está aqui conosco, né? Eu vou considerar que está. Então, sai esse livro para Esther, REURB de A a Z. Depois nós vamos passar isso para o Madison vai fazer com que isso chegue até a Esther, como aconteceram com os outros. Né? Isso fica registrado no sistema, né? Eu acho que é isso, Lucas. Podemos passar para o próximo sorteio, que é a planilha lá do professor Luiz Carlos, da Mira, né? Mais um dos nossos palestrantes contribuindo, aplicativo Memogel. Quero lembrar que no dia 24 nós sorteamos uma cópia do Data GeoSys, né, que também vai ser entregue em cortesia da GeoSurvey. Aqui, pessoal, esse pacote, agora com a Ellen Bernardo Pagani. Eu não consigo ver o endereço aqui, mas depois nós temos lá, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, Ellen Bernardo Pagani. O professor Luiz Carlos está aqui, depois nós passaremos o endereço, né, pelo menos o teu contato, e-mail, telefone para o professor Luiz Carlos. Beleza, Lucas, obrigado. Nós teríamos agora a cortesia do nosso outro palestrante, o Michelini, grande amigo Michelini, um livro, Legitimidade da Propriedade Rural, o primeiro, e depois vai ter um da propriedade urbana. Beleza, Lucas, podemos ir ao sorteio. Thaís Monteiro de Souza. E aí, Thaís, ganhou um livro do professor Michelini. O professor Michelini está ali nos nossos apoiadores, tem o site, quem depois quiser adquirir com o professor Michelini, tem o endereço de e-mail ali do site. É isso aí, Lucas, obrigado. Vamos para o último sorteio. O pessoal das associações e os delegados, lembrar que às 21 horas nós temos a Assembleia da FENEA, não vou nem conseguir tomar uma água, né? Daí a gente já abre outra sala para as entidades de classe estarem conosco para a gente discutir a FENEA e um pouquinho desse nosso congresso, que eu acho que foi grandioso. Pode sortear o outro, Vanildo? Pode sortear o outro, Lucas. Diego Bonifácio Serafim. Diego Serafim. Eu não estou lembrando quem é, mas parabéns a vocês quatro que ganharam hoje. Diego também vai gostar muito do livro do Michelini. Todos os dois são sensacionais. Estou dizendo isso porque eu tenho, né, a cortesia do Michelini. Bom, pessoal, que pena, estou com pena mesmo de dizer que acabou, mas nós temos que entrar numa outra sala. Agradecer novamente. Iberê, meu amigo, um grande abraço. Michelini, também outro grande amigo. Márcia, uma guerreira lá na Bahia. E o professor Luiz Carlos, que é aqui quase meu vizinho, né? Meu vizinho, trabalhamos junto muito tempo. Muito obrigado, pessoal, um forte abraço. E até daqui a pouco, que não seja um próximo CONEA, mas num outro evento. Forte abraço, pessoal, e vamos para